Jesus, caminhando ao longo do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, que lançavam as redes ao mar, pois eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e vos farei pescadores de homens. Na mesma hora, abandonaram suas redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, que estavam com seu pai, consertando as redes. Chamou-os, e eles abandonaram a barca de seu pai e o seguiram. Palavra da salvação. Essa palavra do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, na festa de Santo André, mártir, dos primeiros mártires da história da igreja. Mas para compreendermos o martírio, é preciso entendermos aquilo que nos leva a viver o martírio. Porque como tudo na vida tem seus dois lados, também a caminhada na fé, na igreja, nos caminhos de Deus também tem os seus dois lados. Lado esse que você pode escolher permanecer com Cristo e ser feliz eternamente, ou você pode simplesmente abandonar o Cristo e aí sofrer as consequências, conhecida popularmente como ir para o inferno. Ora, meus irmãos, Tiago, Filipe, André, Pedro, João, todos aqueles apóstolos, exceto Judas, viveram ali com Cristo até o final. Judas foi aquele que, como nós temos a opção de negar o Cristo, também Judas tinha, e aí ele fez. Vendeu o Cristo por 30 moedas de prata. Mas nós vamos falar de André. Nós vamos olhar para a vida dos outros, dos 11 que faziam parte do grupo. Depois Judas foi substituído por Matias. Mas nós vamos olhar de uma forma especial, como hoje celebramos a vida de André. Quem era André? Irmão do primeiro Papa da Igreja Católica. Então, já tinha ali uma corrente de santidade, o sangue de santo correndo nas suas veias. Irmão do primeiro Papa, né, Gorete? André se tornou um pregador da palavra de Deus, anunciou a palavra de Deus. Ele estava ali junto com os outros que foi enviado pelo Cristo para expulsar demônios. André ouviu do Senhor, Cristo dizendo para o seu irmão que faria dele, que construiria, edificaria sobre ele a sua igreja, da qual nós fazemos parte. André ouviu o Senhor dizendo para ele também: ei, aquilo que vocês ligarem na terra, porque primeiramente Deus deu a Pedro e depois aos outros, primeiramente ao Papa, depois aos bispos, aquilo que vocês ligarem na terra será ligado no céu, que você desligar na terra será desligado no céu. E aí Jesus dá os direcionamentos para eles. Olha, vocês vão ser presos, vocês vão ser caluniados, vocês vão ser perseguidos, uns vão entregar vocês à morte, assim como ele fala para nós hoje também. O Evangelho, ele não é simplesmente uma literatura de histórias que passaram, mas o Evangelho, a palavra de Deus, é
a regra, é a norma, é a lei de vida daqueles que querem seguir o Cristo. Claro que aí nós vemos também a sagrada tradição, o sagrado magistério, porque nós não somos protestantes, mas André, anunciando a palavra de Deus naquele tempo de muita perseguição, foi morto. E aí perguntaram: você não vai negar ao Cristo? Não. Meus irmãos, André entendeu, assim como Mateus Moreira, como rezávamos o texto agora há pouco, eles entenderam o chamado de Cristo para eles. O que foi que o Cristo disse no Evangelho? Sigam-me, eu farei de vocês pescadores de homens. A vida do Marte, ela não é simplesmente, aprenda isso, vamos aprender isso juntos hoje. A vida do Marte, ela não é simplesmente alguém que pregou enquanto vivia, mas que prega até hoje, depois de morto. Porque aquele que morre por amor ao Cristo, ele não morre, mas ele vive eternamente. Ainda que esteja morto, o que dizia o Senhor para a irmã de Lázaro? Viverá. Então, meus irmãos, André compreendeu aquilo para que ele foi chamado, para pescar homens, para resgatar almas. Quem dera pudéssemos também nós entender aquilo que André viveu. Vamos ver aquilo que os santos viveram. Pedro crucificado de cabeça para baixo. Santa Cecília, bem mais adiante, é degolada. Santa Gema Galgani, que sofreu bastante. São Padre Pio, vamos tornando as coisas mais atuais. São Padre Pio, que também foi perseguido dentro da própria igreja, mas entendeu aquilo que era chamado de Deus para eles. E aí, quando nós chegamos bem aqui pertinho de nós, São João Paulo II, que muitas vezes disseram para ele: você já nem se segura mais sobre o teu corpo, nega, renuncia ao papado. E ele dizia: eu não estou no comando da igreja com as minhas pernas e nem com os meus braços, mas com o meu coração, que é direcionado pela cabeça da igreja, que é Cristo. Meus irmãos, muitas vezes nós precisamos olhar para a história desses homens e mulheres da igreja e viver aquilo que eles viveram. E até achamos bonito e dizemos: não, amaram bastante a Deus, foram simplesmente homens e mulheres que amaram de todas as formas o Cristo. Eu também quero ser assim. Quem quer ser como Tiago, como Pedro, como Simão? Mas aí, todos nós queremos ser. Mas quando chega a perseguição dentro da própria casa, quando chega a perseguição dentro da igreja, que alguém olha para mim com a cara diferente, eu já vou igual aqueles meninos. Eu me lembrava que quando eu era menorzinho, minha mãe olhava para mim com a cara ruim, eu já saía chorando. Às vezes a gente é assim também dentro da igreja, não cresce. Eles cresceram, eles negaram a própria vida, como diz o Evangelho, odiaram a própria vida por amor ao Cristo, e nós não. Muitos de nós queremos até ser santos, queremos provar que amamos ao Cristo, mas qualquer coisa, menos o sofrimento na nossa vida. Senhor, eu te amo nos milagres, eu te amo nos prodígios, eu te amo na salvação, mas por essa salvação aí é outra história. Não é assim, igreja, que nós vivemos? Nós não vivemos num tempo em que o povo de Deus quer viver igual a igreja protestante, não quer sofrer, quer viver de oba-oba. Ah, meu amigo, a coisa não é assim não. A partir do momento em que nos decidirmos pelo Cristo, virão as provas, virão as perseguições. Ele não disse: quem quiser me seguir, vem que vai encontrar felicidade em todos os momentos da sua vida. Mas ele disse: quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz. E o que é cruz? Cruz é sinal de sofrimento, cruz é sinal de joelhos ralados, cruz é sinal de angústias, muitas vezes é sinal de chicotadas. Não foi assim que aconteceu com o mestre? Por que nós queremos viver diferente? Porém, ao tomarmos a nossa cruz, estamos tomando a decisão de sermos salvos.
Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo. Tome sua cruz e me siga. Vocês vão ser pescadores de homens se quiserem me seguir, mas vão ser pescadores de homem não somente enquanto pregarem aí no púlpito, na missa, no grupo de oração, mas serão pescadores de homem verdadeiramente, até mesmo depois da morte, porque o sangue de um mártir é semente de novos cristãos. Não era assim que acontecia? Quando as pessoas viam os mártires sendo crucificados, sendo degolados, mas não negavam o Cristo, aqueles que faziam aquilo, aqueles que matavam os santos, se convertiam, porque era impossível alguém experimentar um sofrimento tão grande que eles experimentaram e não negar, a menos que eles tivessem certeza de uma coisa, e eles tinham: a salvação. Se nós tivermos certeza da nossa salvação, também jamais negaríamos o Cristo. Amém, irmãos? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.